As praias costumam parecer pacíficas à distância. São lugares onde as pessoas nadam, descansam, mergulham e apreciam a beleza do oceano. Mas para a vida selvagem, as praias são muito mais do que destinos de férias. Neste vídeo, não estamos classificando as praias por causa de correntes fortes, ondas mortais ou penhascos perigosos. Em vez disso, estamos analisando apenas os animais que vivem nelas ou ao seu redor. Algumas ameaças estão escondidas sob águas rasas. Outras patrulham rios, recifes, dunas ou litorais abertos. Portanto, antes de entrar na água em uma bela praia, vale a pena fazer uma pergunta. O que já pode estar observando abaixo da superfície? Número 8. Ilhas Maurício e o perigo do peixe-pedra. No número 8, começamos nas Ilhas Maurício, uma bela nação insular no Oceano Índico. Com suas águas quentes e cristalinas, peixes de recifes tropicais, tartarugas marinhas, recifes de corais e praias calmas, as Ilhas Maurício não parecem imediatamente um lugar perigoso. São mais conhecidas por suas montanhas, litoral pacífico e rara história natural do que por uma vida selvagem mortal. Avistamentos e ataques de tubarões ao redor da ilha são extremamente raros, e muitas de suas praias rasas, protegidas por recifes, são consideradas relativamente seguras. Mas às vezes, o perigo não é um grande predador se movendo em águas profundas. Às vezes, é algo perfeitamente escondido à vista de todos. Ao longo de partes da costa perto de Belombre, os visitantes podem precisar ter cuidado por causa do peixe-pedra. Esses peixes são considerados os mais venenosos do mundo, e o que os torna especialmente assustadores é a facilidade com que passam despercebidos. Como o nome sugere, eles se parecem quase exatamente com pedras. Eles permanecem imóveis no fundo do mar, esperando por presas, enquanto uma pessoa desavisada, caminhando por águas rasas, poderia pisar em um sem sequer vê-lo. A picada de um peixe-pedra pode se tornar fatal se a ajuda médica não for alcançada rapidamente, embora as mortes sejam, felizmente, muito raras. Com calçados de proteção e nadando em vez de caminhar pelas águas rasas, o risco pode ser reduzido. Ainda assim, o fato de uma criatura tão mortal poder se esconder em águas tão calmas e belas é suficiente para colocar essas praias das Ilhas Maurício no número 8. Número 7. Reunião e o ponto crítico de ataques de tubarão. Para o número 7, não precisamos viajar para longe das Ilhas Maurício. Logo a sudoeste fica Reunião, uma ilha francesa no Oceano Índico. Mas embora as duas ilhas sejam próximas uma da outra, o perigo aqui é completamente diferente. As Ilhas Maurício são conhecidas por raros ataques de tubarão, enquanto Reunião se tornou conhecida como um grave ponto crítico de ataques de tubarão. Em certo momento, a situação tornou-se tão preocupante que a natação foi proibida em muitas das praias da ilha. Entre 2011 e 2016, uma parcela significativa dos ataques fatais de tubarão no mundo aconteceu nas águas ao redor de Reunião. Especialistas tentaram entender o porquê, e uma das ideias é que a ilha fica ao longo de uma espécie de rodovia de tubarões, onde eles viajam entre a África do Sul e a Austrália. Uma praia que já presenciou incidentes fatais e quase fatais é Buchan Canoe. É também um local popular para o surf, e os surfistas às vezes correm maior risco porque passam mais tempo além da costa, onde grandes tubarões podem estar caçando. O último ataque fatal de tubarão nesta praia aconteceu em 2015 e houve um ataque quase fatal em 2019. O objetivo não é fazer com que os tubarões pareçam maus. Eles são predadores selvagens vivendo em seu próprio ambiente. Mas ao redor de Reunião, a combinação de localização, atividade oceânica e recreação humana torna o risco muito mais difícil de ignorar. É por isso que Reunião ocupa o 7º lugar. Número 6. Praia da Lua no Brasil. No número 6, deixamos o oceano e viajamos para o Brasil, perto da cidade de Manaus. Aqui, às margens do Rio Negro, há uma praia de água doce com areia conhecida como Praia da Lua. À primeira vista, pode parecer um lugar pacífico para relaxar, pescar e apreciar a beleza selvagem da região amazônica. Mas esta praia é perigosa não por causa de um único animal,
mas devido ao número de ameaças que podem existir tanto dentro quanto ao redor da água. Em terra, há sempre uma chance muito pequena de encontrar uma onça pintada se movendo ao longo da margem do rio. As onças raramente tratam os humanos como presas, e os ataques são extremamente incomuns, mas ainda são predadores poderosos que exigem respeito. Na água, o perigo se torna mais sério. O Rio Negro é o lar de jacarés, e o jacaré-açu é o que mais deve preocupar. É a maior espécie de jacaré e tem sido responsável por mais fatalidades humanas do que qualquer outro parente dos alligators. Ao lado deles, há outros animais que as pessoas devem evitar perturbar, incluindo piranhas, poraquês, enguias elétricas e arraias. Até mesmo os tubarões cabeça-chata são conhecidos por viajar rio acima em sistemas fluviais conectados ao Amazonas, embora não se conheçam ataques confirmados de tubarões neste rio. Ainda assim, com tantos perigos possíveis reunidos ao redor de uma única praia, a Praia da Lua conquista seu lugar no número 6. Antes de entrar em uma água como esta, você não faria uma pausa por um momento e se perguntaria o que pode estar abaixo da superfície? Parte 4. Número 5. New Smyrna Beach, na Flórida. No número 5, chegamos à costa leste da Flórida, em New Smyrna Beach. Ao contrário de alguns dos lugares remotos desta lista, esta é uma praia movimentada e popular, repleta de hotéis, visitantes e áreas turísticas. Mas atrás da costa, há lagoas, pântanos e águas salobras cheias de peixes. E onde há peixes, os predadores nunca estão muito longe. Esta é uma das razões pelas quais New Smyrna Beach é frequentemente chamada de a capital mundial das mordidas de tubarão. Os tubarões usam as águas circundantes para caçar, e algumas espécies também usam as áreas úmidas próximas como berçários. Como muitas pessoas entram na água aqui, os encontros acontecem com mais frequência do que em praias mais tranquilas. Mas esse título pode ser enganoso. Se New Smyrna Beach tem tantas mordidas de tubarão, por que não está em uma posição mais alta na lista? A resposta é que a maioria das mordidas aqui não é fatal. Muitas estão ligadas aos tubarões galha preta, que podem ferir humanos, mas geralmente não são tão perigosos quanto as espécies mais temidas, como os tubarões cabeça-chata, tubarões tigre ou grandes tubarões brancos. Portanto, embora o número de mordidas seja alto, o número de mortes é muito baixo. Isso torna New Smyrna Beach perigosa o suficiente para o número 5, mas não mortal o suficiente para ficar acima das praias que ainda estão por vir. Número 4. Praia de Stanford's Cove, perto da cidade do Cabo. No número 4, viajamos para a África do Sul, perto da vila de Gansbaai, a sudeste da cidade do Cabo. Esta região é famosa pelo ecoturismo, principalmente devido ao grande número de tubarões brancos que têm sido vistos ao longo de sua costa. A praia de Stanford's Cove fica em uma área que muitas pessoas consideram um dos melhores lugares do mundo para observar esses poderosos predadores. O perigo aqui vem do fato de que os tubarões brancos não estão apenas de passagem, eles estão caçando. Ao longo desta costa, existem grandes populações de lobos marinhos, e essas focas atraem os tubarões para perto da costa. Para quem pensa em nadar longe da segurança da praia, esse não é um pensamento reconfortante. Mesmo assim, ataques fatais nesta área são quase inéditos. Isso não ocorre porque a água é inofensiva, mas porque a população local entende o perigo e os avisos são levados a sério. Nos últimos anos, a situação também mudou por causa das orcas. Esses predadores de topo podem atacar os tubarões brancos, e sua presença fez com que alguns tubarões deixassem a área. Com menos tubarões brancos, o número de tubarões cobre, que são menores, aumentou. Ainda assim, este não é um lugar para se tratar com negligência. Se alguém ignorasse os avisos e nadasse para longe ao longo desta costa, estaria entrando no campo de caça de alguns dos predadores mais impressionantes do oceano. É por isso que a praia de Stanford's Cove ocupa o quarto lugar. Número 3. Costa dos Esqueletos, na Namíbia. No número 3, continuamos na África, mas seguimos para o noroeste, em direção à Costa dos Esqueletos, na Namíbia.
Só o nome já soa como se pertencesse a uma lista como esta. Não é uma praia normal no sentido habitual de férias. Em vez disso, é uma longa e selvagem extensão de costa ao lado do deserto do Namibe, famosa por dois tipos de esqueletos: os ossos de baleias e focas, e os restos de navios naufragados. No oceano, tubarões perigosos podem ser encontrados nestas águas. Mas a ameaça não vem apenas do mar. Atrás das dunas vive uma população única de leões do deserto. Esses leões aprenderam a tirar vantagem dos animais que descansam ao longo da costa, especialmente os lobos marinhos, que são muito menos graciosos em terra do que na água. Para as focas, esta costa é perigosa em ambas as direções. No mar, os tubarões podem estar à espera. Em terra, os leões podem estar observando por trás da areia. Ataques a humanos são extremamente raros aqui, mas isso se deve, em parte, ao fato de que muito poucas pessoas vivem na área e quase ninguém nadaria casualmente nestas águas ou vagaria profundamente pelas dunas. Alguns pescadores tiveram encontros próximos com leões e escaparam de volta para seus veículos. Mas o fato permanece. Esta é uma costa onde predadores estão caçando ativamente. É por isso que a Costa dos Esqueletos ocupa o terceiro lugar. Parte 7. Número 2. Lago Vitória e Praia de Niatuali. No número 2, seguimos para o Lago Vitória, um dos maiores lagos do mundo. Embora as pessoas frequentemente imaginem praias perigosas ao longo dos oceanos, grandes lagos também podem ter margens arenosas, e algumas delas podem ser igualmente mortais. O Lago Vitória é perigoso por dois motivos principais: crocodilos do Nilo e hipopótamos. O crocodilo do Nilo é responsável por mais mortes humanas do que qualquer outro crocodiliano vivo. Ao redor do Lago Vitória, muitos moradores locais usam a água para pesca, viagens e necessidades diárias, o que os coloca muito mais perto do território dos crocodilos. Uma pessoa que entra na água aqui não está apenas pisando em um lago. Ela pode estar pisando no campo de caça de um dos répteis mais temidos da África. Mas os crocodilos não são a única ameaça. Hipopótamos também vivem no Lago Vitória, e eles são famosos por serem territoriais, imprevisíveis e extremamente poderosos. Embora o lago seja enorme e a densidade de animais não seja a mesma em todos os lugares, hipopótamos e crocodilos frequentemente se reúnem perto de áreas onde os rios desaguam no lago ou onde a vegetação aquática é abundante. A praia de Niatuali fica em uma dessas zonas perigosas. É pequena e pouco conhecida, mas por estar situada perto de áreas com maior número de crocodilos e hipopótamos, torna-se uma das praias mais mortais ao redor do lago. Entre 2019 e 2023, crocodilos mataram 19 pessoas no lado tanzaniano do Lago Vitória, mostrando o quão real pode ser esse perigo. É por isso que a praia de Niatuali e suas margens vizinhas ocupam o segundo lugar. Número 1. Praia de Cape Kimberley, em Queensland. No número 1, viajamos para o norte de Queensland, na Austrália, para a praia de Cape Kimberley. Esta praia fica perto do local onde o rio Daintree deságua em direção à Grande Barreira de Corais. É uma área linda para os amantes da vida selvagem, mas não é um lugar onde entrar na água seja uma boa ideia. O maior perigo aqui vem dos crocodilos de água salgada. O rio Daintree é o lar desses poderosos répteis e cruzeiros fluviais próximos até levam os visitantes para vê-los de uma distância mais segura. Os crocodilos de água salgada são encontrados principalmente em seções de rios de água salobra, mas também podem se mover para a água salgada costeira e caçar perto de praias como Cape Kimberley. E os crocodilos não são a única ameaça. As águas circundantes também podem conter tubarões, peixes-pedra e as mortais águas-vivas de caixa. Algumas águas-vivas de caixa são capazes de matar uma pessoa, e é por isso que as placas de aviso no norte da Austrália nunca devem ser ignoradas. A área também é conhecida pelos casuares, mas essas aves raramente são o principal perigo para os humanos aqui. O verdadeiro risco está na água, com crocodilos de água salgada, tubarões,
peixes-pedra e águas-vivas de caixa, sendo todos possíveis na mesma região, a praia de Cape Kimberley tem vida selvagem mortal, mais do que suficiente para ocupar o primeiro lugar. Pode parecer selvagem, bonita e inesquecível, mas às vezes o lugar mais inesquecível também é aquele onde você deve permanecer firmemente na areia. Claro, este ranking não tem a intenção de fazer esses animais parecerem maus. Tubarões, crocodilos, hipopótamos, peixes-pedra, águas-vivas e grandes felinos não são monstros. Eles são criaturas selvagens vivendo em seus próprios habitats, fazendo o que precisam fazer para sobreviver.